Doutores, qual a importância do preparo pré-cirúrgico para o sucesso da cirurgia? Quais são os principais aspectos que devem ser considerados? Quando a gente fala aqui de preparo pré e pós-cirúrgico, a gente está falando de equipe interdisciplinar, porque a gente depende de profissionais e equipe que façam essa triagem desse paciente para que a gente possa potencializar o resultado do seu sonho, da sua cirurgia plástica, no fato aqui em questão. Então, a importância do preparo pré-cirúrgico, eu diria que é indispensável para qualquer tipo de cirurgia, tá? Onde a gente vai realizar uma anamnese detalhada, um exame físico e, de cara, um exame que a gente costuma realizar no nosso consultório, que é uma bioimpedância. Eu costumo dizer que é um scanner que a gente passa no paciente e ali a gente já começa a detectar alguns pontos positivos e negativos que esse paciente tem e que ele faz fora daquele ambiente ali do consultório, tá? Então, muitos pacientes ali, eles começam a não querer contar um pouquinho do seu hábito de vida e a gente vê uma magra falsa, uma falsa magra, por quê? A gente foca muito em composição corporal, tá? Então, um paciente que tem uma composição corporal ruim é um paciente que tem uma gordura visceral elevada, uma taxa metabólica basal muito baixa, tá? Uma massa gorda aumentando e ele começa a perder massa magra. Isso tudo a gente consegue já detectar no pré-cirúrgico. É claro que a gente vai solicitar outros exames pré-operatórios, tá? Se esse paciente ele tiver uma indicação ali clássica de realizar aquela cirurgia, que vai entrar aí todo um exame complementar que vem em laboratório, exame de imagem, um eco, um eletro, um raio-x de tórax. Então, a importância do pré-cirúrgico é tudo isso. E o pós é a manutenção desses fatores, principalmente se é um paciente que tem alguma comorbidade e se um paciente que mudou seu hábito de vida, a gente vai motivá-lo ele a manter, porque isso tem uma importância crucial na longevidade e em potencializar o resultado da sua cirurgia. Não é isso, doutora Aline? Exatamente. Então, quando nós pensamos em pré-cirúrgico, nós estamos buscando uma proteção para esse paciente. Nós queremos sim um resultado que ele também espera, mas nós estamos cuidando desse paciente para saber se existe risco ou não cirúrgico. Então, quando nós realizamos a bioimpedância, nós vamos ver se esse corpo está preparado para ele atingir o objetivo que ele quer com essa cirurgia plástica. Então, uma mulher que não tem uma massa magra boa, uma massa magra suficiente para ser aquela cama daquela pele que vai sobrepor ali quando você fizer, por exemplo, uma abdominoplastia, uma lipoaspiração, ela precisa de musculatura para ter um resultado bonito, porque se ela não tiver musculatura, ela não terá o que ela busca. Logicamente, também nós realizamos outros exames para buscar um perfil inflamatório que vão impactar no risco cirúrgico. Então, são várias etapas que nós vamos aí preparando esse paciente com músculo, com desinflamação. Também buscamos carências nutricionais. Hoje nós temos muitas pessoas com uma anemia importante, onde isso também é um risco cirúrgico e nós fazemos a correção rapidamente. Em uma semana a gente consegue corrigir carências nutricionais, porque hoje nós trabalhamos muito com terapias injetáveis. Olha, começamos, inclusive, falando um pouco disso, que, por sinal, a importância daquela consulta, da anamnese, né, de entender um pouco o lado do paciente. Senhores, como a avaliação médica antes da cirurgia pode impactar o resultado do procedimento com mais profundidade, já que começamos a falar sobre isso, e quais orientações os senhores costumam dar aos pacientes em relação à alimentação e medicações antes da cirurgia? Não só o resultado, tá? Porque tem muitos pacientes que nos procuram para realizar uma cirurgia plástica que têm comorbidades descompensadas e muitas vezes são descobertas numa consulta com o cirurgião plástico, tá? Quando a gente começa a realizar uma anamnese detalhada e a gente investiga um ponto da sua saúde, a gente muitas vezes descobre que aquele paciente, por exemplo, é portador, através de uma bioimpedância, de uma sarcopenia por está numa fase da mulher que se chama climatério ou menopausa,
tá? E muitas vezes todas aquelas queixas que ela tem, ela acha que ela vai conseguir realizando uma cirurgia plástica, aí vai entrar o pré-cirúrgico da realização da compensação e do preparo, que é com a doutora Aline. Então, olha só, novamente a importância e como essa avaliação médica é importante. Então, muitas vezes a gente vai reencaminhar esse paciente para o seu médico assistente, tá? Para ele emitir um relatório para ver se ele está apto, até do ponto de vista mental, tá? Muitas vezes é um paciente que vem usando uma medicação por muito tempo, né, do ponto de vista mental, se aquela paciente ela está compensada, se ela está preparada para realizar naquele momento aquele procedimento cirúrgico. Então, tudo isso precisa ser passado através de uma equipe interdisciplinar que tem hoje fisioterapia, a doutora Aline, e que ela vai preparar esse paciente do ponto de vista também em relação ao plano alimentar, para que esse paciente ele não tenha só o resultado, como você mencionou, Lucival, mas ele tenha uma proteção, ele tenha uma segurança, ele diminua risco pós-operatório e ele potencialize com longevidade e mudança de hábito a sua própria vida, não é isso? A mulher na menopausa, ela pode ter, ou climatério, pode ter alguns sintomas como sintomas depressivos, como uma tristeza que ela não entende, e às vezes ela vai buscar uma cirurgia plástica como um conforto, né? Ela está insatisfeita e nem ela não sabe direito com o quê. E às vezes ela começa, é muito comum, isso os estudos mostram, esse ganho de peso já no climatério. Então ela vai no médico, vai na ginecologista, os exames de hormônios ainda todos normais, mas ela começa a perceber que começa a ganhar peso, começa um acúmulo de gordura abdominal, um acúmulo de gordura nos braços, um acúmulo de gordura nas costas, e ela não se entende mais e gera uma insatisfação. Quando ela vem buscar uma cirurgia plástica e o Marcos já percebe tudo isso, ele encaminha para a nutrologia, onde eu, com toda a anamnese, porque você sabe que hoje o climatério nós não precisamos de exames, eles não precisam estar alterados, e sim, clinicamente, pela idade, nós conseguimos diagnosticar o climatério com a história dessa paciente, e com isso nós começamos uma reposição hormonal e esses sintomas se vão. E esse peso nós começamos a construir essa perda de peso para aí então ela estar com uma saúde mental adequada para realizar essa cirurgia e ela se sentir satisfeita. Porque não adianta nada ela realizar uma cirurgia plástica sem tratar o climatério ou menopausa, porque essa tristeza não vai embora. Porque isso é uma alteração hormonal e isso são sintomas do climatério e da menopausa, onde essa mulher precisa ser tratada. E lembrando que o climatério, como a doutora Aline falou, ele começa de 10 a 15 anos antes da menopausa. Então, lá, muitas vezes a gente atende pacientes com 35, 37 anos com sintomas de menopausa, né? E isso para a gente é tão impactante, né? Porque isso não era comentado antigamente, né? Você via uma mulher de 37 anos, você jamais imaginaria que ela pudesse ter um sintoma de menopausa, né? E muitas mulheres ao longo do tempo, hoje a gente está colhendo esses resultados devido ao anticoncepcional oral, que causa uma menopausa química, né, que é uma bomba para a cirurgia plástica, risco de trombose, uma série de complicações, que hoje, graças a Deus, a gente consegue ter evidência científica para fazer protocolos de segurança e indicações de forma muito mais pautadas em ciência, não no achismo, né? Então, isso eu me sinto muito feliz de ter pegado essa era da medicina, apesar da gente estar vivendo uma era que é meio complicada, porque tem muita informação e muitas vezes confunde a cabeça do paciente, mas antecipando, a dica de ouro é procurar profissionais que estejam pautados em ciência e em segurança do paciente, que você vai ter sucesso naquilo que você está procurando. Rafael.
Doutores, como o estado emocional do paciente pode influenciar também no processo de recuperação pós-cirúrgica? Totalmente, Rafael, porque eu vou te exemplificar através de uma história, tá? Muitas vezes o paciente ele já tem o diagnóstico de uma doença, por exemplo, psiquiátrica, e tá ali borderline. O que é borderline? Entre o diagnóstico e o não diagnóstico, tá? E um trauma cirúrgico, um trauma anestésico, um pós-operatório mais arrastado, uma intercorrência, ele pode despertar esse gatilho e a pessoa desenvolver, aparecer a doença. Imagine você aparecer uma doença psiquiátrica ou abalar esse emocional você estando operada. Seu pós-operatório ele vai ser totalmente ruim e isso pode impactar de forma muito ruim na longevidade e no resultado da sua cirurgia. Então, olha a importância, mais uma vez, de você estar passando por uma equipe interdisciplinar, porque hoje, nossa equipe, eu, doutora Aline e outros profissionais, nós somos treinados para ter essa percepção até da saúde mental, e quando a gente não consegue tratar, por exemplo, através de uma reposição hormonal, a gente encaminhar o profissional especializado para que ele ajude essa paciente e a gente suspende a cirurgia. Então, é olhar o tempo todo esse paciente como de forma holística, né? Então, não é uma mama que eu vou operar, é sim um paciente que eu vou operar. É um paciente que muitas vezes ele tem um problema familiar, ele está passando por um problema com sua filha na escola, muitas vezes é uma profissional exemplar aqui fora, mas ela tem um filho com um transtorno do espectro autista, né? Então, essa mulher é uma mulher guerreira, né? E ela esconde isso, por quê? Porque a sociedade faz aquilo que a gente chama do rótulo, né? E ela esconde do profissional e o profissional não consegue ajudar ela. Então, a importância de você escolher equipes que trabalham dessa forma para potencializar e realizar uma cirurgia plástica, por exemplo, que é o nosso tema, de forma segura e impactando e mudando o seu estilo de vida, melhorando a sua relação até com o parceiro dentro de casa, isso pode ser uma besteira, mas isso impacta de forma muito positiva lá na sua velhice. Muito bem, a hora são 7h56. Aquele fator, tudo envolve, né? Tipo o doutor Aline estava falando, que complementou aqui muito bem o doutor Marcos Marcel. Aí você vai tratar de uma questão, você está com problema na cabeça, que acha que aquela cirurgia vai te resolver alguma coisa. E às vezes, a depender do resultado da cirurgia, também pode impactar lá no seu psicológico. Tipo, te agradou, não agradou. Por isso que toda a equipe passa por todo esse processo de uma equipe multidisciplinar para entender perfeitamente o paciente e quem tem que se abrir mesmo diante das perguntas formuladas pelos profissionais para um resultado positivo daquele procedimento a ser feito. Exatamente. E muitas vezes a gente não consegue ajudar, né, doutora Aline? Porque a paciente ela não comenta, ela esconde, ela vai sozinho. Então, quando entra a paciente com o marido no consultório, para mim, hoje é a melhor situação. Porque ali eu consigo colocar as cartas na mesa e muitas vezes eu olho para a feição dele, eu vejo que tem uma coisa, eu insisto naquela ali. Que ele quer e ele acha que ele vai ser podado pela mulher, porque ela já não tem uma relação muito boa ali. Então, olha como isso é importante até no ambiente familiar para trazer para a gente tratar de forma adequada, não é isso, doutora Aline? Exatamente. Estamos no Setembro Amarelo, né? Então, onde envolve aí saúde mental. Eu sou uma apaixonada por saúde mental, onde eu também fiz pós-graduação em psiquiatria. E isso agrega muito na minha consulta, porque nós começamos a avaliar o paciente desde o momento que ele entra no consultório. Então, a maneira que ele se porta, como ele se expressa, como ele vem caminhando, tudo isso já faz parte da nossa avaliação clínica. Então, uma avaliação clínica, exames são 20% do nosso diagnóstico. Nós conseguimos diagnosticar muita coisa conversando com o paciente. Então, aquela anamnese, aquelas perguntas estratégicas que nós vamos fazendo, nós conseguimos elucidar muitos
muitos diagnósticos. E a saúde mental é dessa forma, em pequenos detalhes que o paciente nos fala. Porque, por exemplo, quando eu vou diagnosticar obesidade, eu preciso saber que tipo de comedor é esse paciente. E são nessas pequenas perguntas, nesses detalhes que eu vou tirando ali do paciente, eu consigo fazer esse diagnóstico e realizar o tratamento. Porque não é qualquer medicamento que eu vou utilizar no tratamento para obesidade. Cada paciente é único, cada paciente tem um motivo por que ele tem obesidade, cada paciente tem um tipo de comer, né? Pacientes que gostam de comer volume, pacientes que descontam a emoção, pacientes que gostam daquele crack, pacientes que gostam do doce, e cada tipo de comedor existe um medicamento e não existe um tipo de tratamento. Rafael. O que os pacientes devem saber sobre os cuidados pós-operatórios e por que eles são tão importantes para a recuperação, doutor? Perfeito, Rafael. O pós-operatório de qualquer cirurgia, ele tem que ser muito bem orientado e cumprido pelo paciente, porque cada cirurgia ela tem uma particularidade. Por exemplo, uma cirurgia do contorno corporal, que a gente utiliza tecnologias que utilizam calor, o paciente ela não pode usar uma cinta no mesmo dia porque a sua pele está sensível. Existem cirurgias que no passado eu não colocava dreno, hoje eu coloco porque faz mais seroma, faz mais resíduo, tá? Então, isso tem que ser muito bem orientado e você ter um investimento em equipe interdisciplinar para que esse paciente ele seja não acompanhado, sim reabilitado. Talvez seja a palavra que a gente utilize mais. A reabilitação pós-cirúrgica, ela engloba até você adotar um outro tipo de plano alimentar para esse paciente, se você vê que a evolução dele não está adequada. Por exemplo, o paciente está fazendo muito seroma, o que é seroma? É uma coleção de líquido que o seu corpo não consegue absorver porque está inflamado. Eu vou ter que atacar esse seroma de que forma? É claro que retirando e mudando, por exemplo, aumentando o aporte proteico, porque ele funciona como se fosse um ascite. Aqueles pacientes cirróticos que fazem aqueles abdômenes, né? Porque o líquido ele sai do vaso e vai para o terceiro espaço. O terceiro espaço é o quê? O subcutâneo. Então eu tenho que aumentar o aporte proteico, eu tenho que fazer um plano alimentar individualizado. Então você vê que não é uma receitinha de bolo, né? Se você não tem uma equipe interdisciplinar para fazer o acompanhamento desse paciente, esse resultado, você aumenta o risco de não ser satisfatório. Hoje eu tenho muito medo de que tipo de paciente? Do paciente que mora fora. Por quê? Muitas vezes eu não sei de que forma ele está sendo acompanhado na sua cidade. Eu não sei quem é a profissional. Às vezes coloca a tua dúvida no grupo, me apresenta. Algumas cidades eu já consegui manter contato com essa profissional, mas muitas vezes ela começou na semana com aquela profissional, já trocou, não me avisou, né? Eu não consigo instituir ali, por exemplo, um plano alimentar, como eu mencionei. Então, o que é que eu adoto hoje, né? Hoje eu utilizo de ferramentas tecnológicas, automação, robô, para fazer disparos, para induzir esse paciente a me falar o que ele está passando. E marco uma avaliação, uma revisão semanalmente, pelo menos uma vez por semana. Esse paciente ele tem que vir ao nosso consultório para que a gente faça essa avaliação. Para quê? Para que não chegue numa fase que a gente não consiga mais fazer uma reversão de uma intercorrência ou de uma evolução que foi insatisfatória. Não é isso, doutora Aline? Exatamente. Então, esse aporte nutricional, ele é fundamental para um melhor pós-cirúrgico. E nós, no pré-cirúrgico, retiramos algumas medicações, como, por exemplo, o ômega 3. Quem está fazendo tratamento com essas canetinhas também retiramos colágeno. Esse colágeno, no pós-operatório, nós também orientamos para não ser utilizado, porque ele pode gerar aí uma cicatriz não bonita, né, hipertrófica. Então, são detalhes que nós vamos ajustando e nós conseguimos todo
esse suporte quando o paciente faz um pré e um pós-operatório. O pós-operatório não é só imediato, e sim contínuo, porque nós queremos manter todo esse resultado e até melhorar. Quantas pacientes nós temos que melhoraram muito depois da cirurgia, porque fazem um pós-operatório, um acompanhamento já aí com nós há mais de 2 anos. E segue a risca, né? Tem que ser assim.